Então, gente, a aula de hoje é uma aula super rápida, simples e bem legal de fazer, que é esse ursinho que a gente tá fazendo para colocar na mão das bonecas. Coloquei até essa fitinha aqui, que a gente... um cordãozinho, na verdade. A gente põe o braço do boneco aqui e ele fica segurando o ursinho. Vou ensinar para vocês o passo a passo, ensinar a parte do tricô. Na verdade, eu vou mostrar como eu faço o tricô, e aí quem souber fazer tricô vai conseguir fazer tranquilamente, tá bom? Primeira parte para começar é a parte de máquina de costura, e eu vou mostrar para vocês como que começa para fazer essas orelhinhas embutidas. Para fazer esse ursinho, a gente vai usar o Microsoft, que é esse tecido super fofinho, e o feltro para fazer esses detalhezinhos, certo? Então vamos lá. Para fazer a nossa aula do ursinho, vamos começar primeiro com a parte de máquina de costura. Já deixei aqui riscado duas orelhinhas, dois bracinhos e o corpinho. E já costurei dois bracinhos e já costurei as orelhinhas. Eu vou recortar e vou deixar a parte do corpo ainda de canto. Primeiro vamos cortar todas essas partes aqui. A costura do bracinho é feita inteira, ou seja, não tem espaço para desvirar. Comecei aqui, fiz a costura e terminei aqui também. Vou desvirar as orelhinhas. E a gente vai encaixar elas por dentro da cabeça do urso antes de costurar. Para facilitar, eu tô deixando cortado um pouco mais assim, com uma margem de costura, para ficar fácil da gente centralizar as orelhas aqui, ó. Vou colocar alfinetes para segurar, para ela não andar quando a gente for para a máquina. Vamos fazer a costura dele todo, deixando uma pequena abertura aqui. Vamos recortar meio centímetro de distância da costura. Então, tranquilo a parte de costura, né? Vamos desvirar. Se precisar, pode usar um enchedor.
Esse aqui eu usei o Microsoft mais clarinho, mas é questão de gosto, tá? Quis fazer outro pra ficar diferente do primeiro. O corpinho tá pronto já, tá cheio, aliás. Vamos encher as orelhas não. Vamos encher os bracinhos. A gente vai fazer a abertura do bracinho e pra isso, tá vendo que ele tem uma curva? Precisa estar espelhado, tem que estar uma curva para um lado e uma curva para o outro. Se a gente costurar assim, com as curvas, costurar não, cortar com as curvas para os dois lados, vai dar errado, então tem que estar espelhado. Ou assim, curva para lá, para fora, ou assim, curva para dentro. Vou fazer um pequeno cortezinho onde está indicado no molde, vocês vão ver. E vamos desvirar. E aí ficou assim. A gente vai fechar com ponto invisível o corpo e o bracinho a gente fecha com ponto comum. Dei o nozinho. E aqui a gente vai pegar a caneta fantasminha, escolhe onde vai ser a frente. A minha frente vai ser aqui. Então, onde for as costas, vamos ver, uns 2 dedos depois da parte de baixo aqui do urso, a gente marca uma bolinha. Aqui vai ser o rabo do urso. Tudo que a gente for arrematar, a gente pode jogar pra lá. Porque depois eu vou cobrir. E aí, inclusive, aproveitando que eu estou com bastante linha na agulha, eu já vou marcar o umbigo do ursinho, ó. Então, eu vou transpassar a agulha de um lado pro outro. Vou dar um pequeno espacinho e eu já retorno lá. Aqui vai ficar o umbiguinho do ursinho. E aqui atrás a gente vai pôr um rabinho. Então, já posso dar uns nozinhos aqui pra segurar.
Vou fechar aqui os bracinhos com ponto comum. Não precisa ser invisível, porque não vai aparecer. E aqui estão os bracinhos. Vamos prender os bracinhos no corpo. Para isso eu vou usar uma agulha de bonecas grossa, cordão encerado. E 2 botões. Eu vou usar botões vermelhos porque eu quero que combine com esse coraçãozinho que eu vou colocar. Você pode usar da mesma cor da pele do urso ou pode escolher qualquer outra cor que você quiser. Então, eu vou fazer o seguinte aqui. Vou pegar as 2 pontas de um fio só e vou passar em 2 buraquinhos de um botão. E aí vai ficar assim. Junto esses 2 fios e passo na ponta da agulha. Vou pegar um botão. E aí, esse braço, ele tem que cobrir aqui essa parte onde a gente fez o ponto invisível, assim, ó. Tá? Passei bem no meio, ó. Puxo. Vai ficar assim. E aí eu venho aqui, evitem de pegar em cima da costura, pra não descosturar tudo, perder o trabalho. Eu vou vir um pouquinho mais pra cá, um pouquinho mais pra cá. Vocês escolhem. E saio lá do outro lado e deixo a agulha reta, ó. Tá vendo? Elas estão retinhas, alinhado com os pés do ursinho. Puxei. Agora eu venho no segundo braço, aqui mais ou menos aonde eu já costurei, fiz aonde eu já fechei a costura que eu fiz à mão e passo pro outro lado. Vou pegar um botão, passar de baixo pra cima, vou em outro buraquinho e de cima pra baixo, junto lá perto do bracinho. E aqui eu vou dar 2 nós por baixo do botão, ó. Então o nó tá ficando escondido embaixo do botão. Já dei o primeiro, o segundo. O que que eu vou fazer aqui pra disfarçar e sumir com essa linha, ficar com um acabamento legal? Vou voltar pra agulha, as 2 pontas do fio, e vou sair com ela aqui perto do rabinho. Então eu entro aqui escondido dentro, debaixo do botão. Debaixo do braço e vou lá perto do rabinho. E aí não vai ficar nenhum nozinho aqui aparecendo, ó. Ficou com um acabamento bem legal. Vou colocar aqui esse coraçãozinho. E aí,
É opcional, se não quiser colocar, não tiver o botão de coração, tudo bem. Eu coloquei aqui, ficou bem legal também. Vou colocar aqui do lado esquerdo do peito do ursinho. Vou usar uma linha azul que vai combinar com o tricô que eu vou fazer, que vai ser dessa cor, ó. Passei 2 vezes. Se quiser costurar direto no urso, pode costurar. É que eu acho mais fácil fazer assim, desse jeito, com cola, e acabo optando por fazer sempre, mas pode costurar direto no urso sim, tá? E vou colar aqui. Só um pouquinho de cola. E seguro até secar. Vamos fazer agora a parte do focinho dele. Para isso eu vou usar feltro. Risquei o molde, vou cortar em cima da linha. E vou precisar de uma linha de bordado preta. Se quiser fazer marrom, pode fazer marrom. Eu vou fazer preta. Eu começo aqui em cima. Pode marcar com caneta fantasminha se quiser, para não se perder. E desço aqui embaixo. Uma vez só. Deixo bem retinho. Assim, do jeito que tá. E eu vou amarrar na parte de trás. Aqui em cima, ó. Não é amarrar aqui embaixo, é aqui em cima. Eu vou dar um nozinho só pra esconder. Cuidado para não puxar o fio e ele retorcer o focinho. Vou usar aqui cola novamente, só que bem pouquinho, tá? Com cuidado. E vou colocar assim. Só que aqui nesse caso, para não acontecer de vazar ou de manchar o feltro na parte de cima, eu vou só dar uma meladinha do filtro, da cola no filtro. Não vou apertar com força. Tenho aqui o focinho cortado. Eu cortei no Microsoft, vocês vão ver que ele está um pouquinho mais peludo porque eu tô sem feltro preto, mas pode fazer no feltro preto mesmo, tá? E vamos colar aqui em cima.
Vou cortar aqui um círculo de uns 3 centímetros, mais ou menos. Vamos fazer um alinhavo por toda a volta. Vou pegar um pouquinho de enchimento, colocar dentro dessa bolinha. E aí eu vou fazer uns pontos pra fechar isso aqui e não abrir mais. Aqui, se você não quiser usar cola, pode colocar, fazer ponto invisível pra prender esse rabinho aqui. Pra finalizar, a gente vai marcar os olhos. E aí eu vou usar tinta de tecido preta e um pinta-bolinhas número 4. Perdão, 5. Pinta-bolinhas número 5. E aí pode marcar com a caneta fantasminha antes pra acertar o lugar. Pra não, se você não tem confiança assim de fazer de olho igual eu tô fazendo. Tá? E agora, só tomar cuidado para não mexer nele enquanto ele estiver secando, para não correr o risco de manchar os olhos. E aí também pode pintar as bochechas com blush comum, igual eu fiz nesse aqui, tá bom? Vou usar aqui esse fio, ele é um pouquinho grosso, e na embalagem normalmente vem escrito qual agulha que preciso usar. Aqui tá 6 ou 6,5, vamos ver se vocês vão conseguir ver. Mas eu vou usar essa 7 aqui, que tá próximo também, né? Então, a primeira coisa que eu faço é uma argolinha pra começar. E eu vou colocar 4 pontos na agulha. Eu tô usando aqui essa agulha circular, mas vocês não precisam usar circular, pode ser a normal. Na verdade, o certo normalmente é usar a normal. É porque eu tô acostumada a usar essa circular por conta dos casaquinhos. Coloquei 4 pontos. E aí, eu vou fazer 4 pontos tricô. Viro, troco de agulha, né, normalmente. Troco pro outro lado, troco a agulha de mão. E faço 4 meia. Viro, 4 tricô, e 4 meia. E aí, eu vou fazer isso até ele ficar desse tamanho aqui, que tem 35, 40 centímetros, mais ou menos, tá? E aí é só continuar.
Já fiz aqui bastante. Não contei quantas carreiras deram, porque, como eu falei, é só seguir e fazendo até dar uma medida de 35, 40 centímetros mais ou menos, tá? E agora vamos arrematar. Eu vou fazer aqui um ponto tricô. E vou pegar já o segundo. Tô aqui com o primeiro ponto, o segundo. Eu pego o primeiro ponto, que é esse, e puxo ele passando esse ponto aqui, o segundo, por dentro do primeiro. E aí fica assim. Aí eu venho aqui e pego o terceiro. Passo o terceiro por dentro desse aqui que ficou em primeiro. Agora o último ponto, a mesma coisa. Faço ele e passo ele por dentro desse aqui. E aí tá arrematado. Vou passar aqui o fio numa agulha grossa, e aí eu vou passando ele por dentro desses fios aqui. E corte. A mesma coisa. E é só colocar no pescoço do ursinho. Mas e aí, se você não souber fazer tricô, ou não quiser fazer tricô, uma ideia é... Pega um pedacinho de cordão, grilô, não sei, nunca sei como fala direito. Esse cordão aqui que vem com esses pomponzinhos e amarra não, enrola no pescoço do ursinho, que vai servir também. É uma opção para quem não souber, não quiser fazer o tricô, tá? Se você tiver um fio, um cordãozinho que seja elástico, é melhor. Eu não tenho nenhum aqui agora, então eu vou usar esse aqui mesmo, que ele é decorativo também, só que não é elástico. Eu pego aqui por dentro do bracinho do ursinho e passo só um pouquinho, suficiente para passar um braço de boneca. E aí eu amarro. E é isso.